Vamos que vamos. Hoje foi realizada uma reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, que aprovou por unanimidade a prorrogação por mais 90 dias do congelamento da base de cálculo do imposto sobre as operações relativas às circulações de mercadorias, que é o ICMS, o famoso ICMS, que é um índice sobre gasolina, etanol e também gás de cozinha. E a nova forma de cobrança do imposto sobre o diesel, que será calculado pelo valor fixo por litro e não mais pelo preço médio final. Essas decisões já haviam sido tomadas no Fórum de Governadores e elas agora foram ratificadas aí nesta reunião de hoje. No debate sobre a cobrança da Lei Complementar 192 2022, ficou definido entre os estados que a alíquota de ICMS sobre o óleo diesel do tipo S10, que é o mais utilizado aí nas frotas, será a mesma em todos os entes federativos, em todos os estados, com a cobrança sendo feita pelo valor fixo em reais 1,0060 por litro. A medida entra em vigor a partir do dia 1º de julho de 2022. A implementação dessa alíquota uniforme, como sugere a nova lei, demanda da equalização da carga tributária, considerando as diversas realidades regionais e mantém também a arrecadação dos estados com baixo impacto nas bombas para o consumidor. Aí uma informação para você só saber do que se trata realmente. Com a fixação desse preço médio aí ponderado, o Paraná vai deixar de arrecadar mais de 100 milhões de reais por mês. É isso mesmo. Então eu vou começar com você, Francês. Você estava por dentro, a gente já conversou um pouquinho aqui antes do programa começar. Vai mudar alguma coisa? Olha, vai mudar, pelo menos do ponto de vista de interesse do presidente Jair Bolsonaro, que há muito vem lutando para conseguir diminuir o preço dos combustíveis e do gás de cozinha, especialmente do diesel, né? Porque o diesel é uma majoração que incide, reverbera em tudo que é transportado nesse país e tudo que é produzido, né? Em tudo que é vendido, comprado, tudo passa pelo diesel, né? E através dessa medida aí, o Paraná deixa de perder eu acredito que, a se estudar, o Paraná deve perder alguma coisa em arrecadação, mas terá mais vigor, a sua economia terá mais vigor, teremos mais venda, mais negócios, tudo isso deve compensar. Ângelo Rigon, sua vez. Como você falou, o pessoal só referendou uma decisão de ontem, né, dos governadores. Há muita... como é que fala? Não há uma unanimidade na fala de especialistas. Dizem que o desequilíbrio vai continuar. De qualquer forma, você imagina, se essa perda se refletir em todos os estados, o que vai acontecer? Muitos programas serão paralisados, serão afetados, mas é o chamado, que a gente foi chamado de fundo de custo eleitoral. É o tal do ano da eleição em que acontece de tudo. Particularmente, nenhum governador está contente com isso, esperava mais do governo federal e não alterou o que foi decidido, foi aquela decisão do Michel Temer. O sistema que está aí foi implantado no governo dele e o governo Bolsonaro preferiu manter. Então a gente está pagando, vai pagar mais esse ano. Reafirmo o que falei aqui essa semana. A bomba vai estourar mesmo no ano que vem. E tudo que está sendo tirado, ele sai de algum lugar. A gente vai uma hora pagar a conta. Esses 100 milhões que o governo do estado do Paraná está perdendo, ele vai recuperar de uma forma ou de outra e vai vir na mesma fonte, que é o bolso do contribuinte. Celestino. A gente tem que lembrar que não faltou dinheiro durante a pandemia, né? Então os cofres dos governadores estão cheios, das prefeituras, né? Então a gente não pode falar que vai deixar de se arrecadar, porque lá na frente, né, a economia num crescente que está, né, com certeza vai se arrecadar mais, porque o ICMS cai todo dia, né? As pessoas estão deixando de usar seu carro, estão pegando carona, né, com a gasolina mais barata, combustível mais barato, enfim, vai começar a utilizar o carro e isso gera ICMS todo dia. Então é uma falácia, né, falar que vai deixar de arrecadar, vai ter prejuízo,
né? O governador não vai ter prejuízo, o prefeito não vai ter prejuízo, mesmo porque está dando aumento para os funcionários públicos. Todos, a maioria, né? 90% já deu e até o final do ano, até a eleição, todos vão dar. Então, é uma medida provisória, né, dos governadores. Tomara que continue com essa medida. Agora, as distribuidoras, a Petrobras, né, principalmente, precisa baixar na bomba, né, porque o dólar bateu 4,80 hoje, né, o barril do petróleo baixou mais um pouquinho e a dona Petrobras não consegue fazer com que abaixe no combustível, principalmente aqui em Maringá, né? A gente não vê o nosso combustível gourmet abaixar em relação às outras cidades. Ué, mas deixa eu tirar uma dúvida. Você tem a ilusão de que há uma possibilidade do combustível ser reduzido? Porque lá em dezembro a gente falava isso sobre a carne bovina. Falava, vai baixar, é só por causa do momento. Não baixou foi nada. Eu não tenho dúvida. Não vai baixar, O gás, principalmente o gás, né? Vamos falar do gás. O governo Bolsonaro já baixou, né? Zerou a alíquota do gás no ano passado. Mas tá uma fortuna. Tem o Vale Gás, né? Em alguns estados. No Maranhão, que, né, é um governo petista, pago 50%, né, do valor e 50% do governo federal. Então, assim, vai ter que abaixar. Não tem como manter o preço que está com o dólar caindo vai subir. E o barril caindo. Não se assuste. Não tem como. Só uma observação, no Maranhão está o ICMS sobre combustíveis mais caro do Brasil. Sobre 18,5%. Vamos lá. No Paraná é 12%. Professor Itamar, sua vez. Bom, no que diz respeito, como diria o Jack, né? Vamos por parte. No que diz respeito a perda de arrecadação por parte do Estado, é uma questão, digamos assim, um tanto falsa, né? O Estado deixando de arrecadar 100 milhões por mês, o caso do Estado do Paraná, significa que os contribuintes, né, que os paranaenses terão esse dinheiro nas mãos e eles farão melhor aplicação do que o Estado. Né? O Estado ele é sempre um ente punguista, né? É um assaltante, ele não é um assistente social. Se engana quem imagina que o Estado seja um assistente social, que ele vai confiscar o dinheiro da população como está fazendo, e aí ele vai fazer as coisas certas. Ou seja, quem pensa assim está dando um atestado, ou assinando um atestado de idiotice, ou seja, eu não sei usar o dinheiro. Agora, eu entrego o dinheiro para o Estado, para os políticos fazerem a gestão, né? Mesmo a gente tendo, digamos assim, pensamento contrário aos políticos, a gente acha, mas aí na mão do Estado vai fazer o bem. Né? Como diz o título daquele livro lá do nosso amigo, até se fugiu o nome agora, que era também da Jovem Pan. Ele fala que os brasileiros odeiam os políticos e amam o Estado. Né? Não, o Estado vai fazer pior do que aquilo que eu faria com o meu dinheiro. E, além disso, uma questão de justiça. Eu devo ficar com o meu dinheiro, não passar para um político. Eu pego uma questão até que o francês já colocou e está corretíssima, né? Ora, esse dinheiro ficando na mão das pessoas, as pessoas vão comprar mercadorias, vão gastar esse dinheiro e isso agiliza a demanda de mais mercadorias, gerando mais emprego. O chato de economia é isso. Por que ninguém gosta de estudar um pouquinho de como funciona a economia? Porque na economia não tem almoço grátis. É isso. Isso se torna uma coisa... Então, todo mundo quer o quê? Quer que o governo tome uma medida de congelar os preços, tabelar os preços, obrigar o vendedor a praticar determinados preços. Quanto aos preços altos praticados no Brasil pela Petrobras, só tem uma saída, mas aí ninguém gosta dela, né? Que é o fim do monopólio, a privatização da empresa e abrir o mercado para trocentas outras empresas competirem aqui. É assim que funciona. Aí as pessoas dizem, mas energia, petróleo é uma questão essencial. E arroz e feijão não é essencial? Arroz e feijão é essencial e está na mão da iniciativa privada e os preços declinam na medida em que há concorrência. Professor Itamar, deixa eu falar uma coisa para o senhor. O senhor conhece aquela série de filmes Star Wars?
Conhece? Vi alguns. O Estado é como o Jabba, professor. Aquele personagem. Ele só quer arrecadar, só quer comer e não para. É um glutão. O Estado é esse cidadão, é esse bicho. Deus que me livre. Por isso, Paulo, quanto menos dinheiro deixar na mão do Estado, quanto menor for o Estado, mais livre será a sociedade. Tem um mito, né, que a sociedade não é democrática porque não tem liberdade econômica. Não, a sociedade com liberdade econômica que é a única sociedade democrática. Não existe liberdade política sem liberdade econômica. E com liberdade econômica, você naturalmente produz liberdade política, mesmo em momentos de perseguição política. Eduardo Lanza, essas mudanças aqui na alíquota do ICMS, o que vai mudar na bomba? Olha, Paulo, eu concordo com a sua opinião, que você disse que parece que não vai mudar nada, assim como não mudou na carne, como não mudou em tantas outras coisas, porque parece que quanto mais o governo fala, quanto mais o governo, inclusive falando asneiras, mais o real desvaloriza, e com a desvalorização do real, inclusive, aumenta-se o preço do combustível pela falta de confiança, inclusive do mercado internacional com a Petrobras. Petrobras essa que o governo Bolsonaro prometeu que iria abrir o mercado, e não abriu. Governo que não fez nada pela sua população, a não ser torrar o cartão corporativo, e agora fica nessa agora de querer abaixar o combustível por puro sentimento eleitoral para as eleições de 2022. Agora é o seguinte, a segunda rodadinha é 30 segundos, é só um tweetzinho, vai, Celestino. Eu sugiro todo mundo assistir o Samidama hoje, né? Ele é um jornalista especializado em economia, né? Da Jovem Pan News né? Nacional. Ele deu uma aula diferente do que o colega que acabou de falar, né? O real é a moeda mais valorizada no mundo hoje, né? A segunda moeda mais valorizada está 15% abaixo do real. Olha só a fake que nosso colega acabou de dar aqui. Mas o real está abaixo do real? De 78%, né? De 78 bolsas de valores no mundo, a bolsa do Brasil está em primeiro lugar. Então, assim, falar que a economia vai mal, falar de cartão corporativo é narrativa, né? A economia vai muito bem. Eu vou ver o que ele falou, mas... O real está em primeiro lugar na moeda mais valorizada em 2022. Abaixo dele está a moeda da África do Sul, 15% abaixo do real. Eu preciso ver isso aí. Eu preciso ter... Samidana. Vai, francês, 30 segundos. Nós estamos saindo aí de uma crise, de uma pandemia. Estamos no meio de uma guerra que também majora os preços dos combustíveis e, por consequência, tudo mais, né? É um momento do prefeito também dar uma apertadinha na torneira aí para ver se esse desconto que você me disse, até me desanimou, para que esse desconto chegue até o pessoal, pelo menos do diesel, né? Que usa o diesel, porque tudo isso aí reflete nas outras mercadorias no Brasil de uma forma geral. Agora, está sendo feita alguma coisa, apesar de terem tentado impedir via denúncia a Supremo e coisa e tal, mas vamos esperar que dê certo. Quem tiver com o telefone em cima da bancada e tiver com o Vibra ligado, desliga o VibraCall, por favor. Só esse pedido que eu faço. Professor Itamar, 30 segundos para o senhor. Não, só lembrando aí o Lanza, inclusive, que o dólar hoje está 4,82, né? Estava olhando agora. Então, a informação que ele passa está errada, está desinformando. Os últimos meses, o dólar saiu de quase R$6 para 4,82 hoje. Né? Teve aumento no preço do barril de petróleo, o petróleo disparou, chegou a bater 130. Hoje eu estava olhando agora há pouco, estava 114,99, né? R$115 o barril de petróleo. Mas ainda está muito acima do que estava o ano passado. E aí eu pergunto, né? O que você vai fazer se você não deixar as leis de mercado funcionar? Vai fazer o contrário? Vai ter que abaixar, sei lá, o preço da carne vai ser ditado por quem? Pelo presidente da República? Isso é coisa de países socialistas. Olha os Estados Unidos, onde o preço flutua livremente, quanto mais livre ficam os preços, a competição é maior e o preço cai.